Meu privilégio estar aqui com um casal muito especial, pastor José Stuck e a dona Jeane. Tem sido um grande exemplo para a minha vida. Falando sobre esse casal, eles trabalham com a BGFM do Brasil, uma missão que tem estabelecido as igrejas bíblicas aqui no Ceará e em vários lugares do mundo. E visitando esse casal aqui em Mossoró, batendo um papo com eles sobre esses mais de meio século de ministério aqui no Brasil. 58 anos desde que o pastor José e a dona Jeane chegaram aqui no Ceará. Então, meu prazer, pastor José, de estar com o irmão aqui, fazendo essa visita de colegas de ministério. E eu queria que você começasse falando um pouquinho. Ontem a gente bateu um papo sobre a sua família, uma família grande de 11 pessoas. E o senhor me disse que 10 dos seus irmãos estudaram de alguma maneira no Instituto Bíblico. Me fale um pouquinho sobre a sua família, os seus pais lá nos Estados Unidos, como Deus usou aos seus pais para trazer vocês a terem uma família temente a Deus. Bem, meu pai e mãe eram um casal que desejava que todos nós tenhamos estudos no Instituto Bíblico e todos assistiram lá, menos a minha irmã mais velha. Mas eles desejavam que nós fôssemos treinados nas coisas de Deus e um bom número de meus irmãos serviram como missionários em vários lugares no mundo. Inclusive aqui no Ceará, o pastor Samuel Stuck, um dos seus irmãos mais velhos, né? Serviu por muitos anos aqui no Ceará e foi tomado para Cristo. Deus levou ele daqui do Ceará, né? Ele estava aqui quando ele foi promovido para o encontro do Senhor. Sim. Muito bom. Dona Jeane, muito bom estar aqui na sua casa, aqui em Mossoró. Me fale um pouquinho sobre como é que você encontrou esse homem aqui. Eu encontrei ele também na mesma escola. Eu fui lá e eu já conhecia um irmão dele, não, dois irmãos dele e uma irmã que estavam estudando também no Instituto Bíblico. Mas tenho só duas irmãs. Eu era no meio. A minha irmã mais velha casou cedo, logo depois de ensino médio. Ela nunca foi para estudar no Instituto Bíblico, mas os meus pais desejavam para eu ir lá e eles não tinham muitas condições, mas eu me lembro que o meu pai vendeu uma vaca para ter dinheiro para pagar minhas despesas para que eu podia estudar na escola. E sempre eles nos apoiavam e também quando a gente falou que queria ir para ser missionários, era uma coisa muito diferente para eles, nos deixar nos sair para longe. E eles nunca vieram para cá para nos visitar, mas eles nunca reclamavam que nós estávamos aqui longe deles. Então, o seu, vamos dizer assim, o seu chamado para ser missionária
você não veio para ser missionária só porque o pastor José vinha para ser missionário no Brasil. Deus já estava trabalhando o seu coração. Sim, até eu estudava no ensino médio há 2 anos numa escola evangélica que foi iniciado naquele ano, e lá também sempre tinha cultos cada sexta-feira, e missionários chegaram lá e falavam do trabalho, e cada vez eu pensava, esse parece muito interessante. Um dia eu acho que Deus quer que eu faça ser missionário em algum lugar. Então, no Instituto Bíblico também sempre tinha missionários que fez apelo para o lugar onde eles trabalhavam. E Deus sempre tocou no meu coração. E eu senti que Deus estava me chamando para missões. O seu irmão, pastor Samuel, ele já tinha vindo para o Brasil bem antes do irmão. O irmão chegou em 67. Eu sei que Samuel tinha passado pelo menos 7 anos em Quixeramobim, sendo missionário, antes dele chegar em Pajuçara, se eu não me engano, pelo ano 62, por aí. Daí é que ele começou a igreja lá em Pajuçara. Então, qual foi a influência do pastor Samuel na sua vida e em vir ser missionário no Brasil? Foi muito grande a influência dele na minha vida. Ele realmente veio ao Brasil em 52, eu creio. 52. Como você disse, ele servia em Quixeramobim e em outros lugares antes de se casar. Mas a dona Gina, a esposa dele, então realmente ele veio veio solteiro antes. para o Brasil. Ela realmente veio antes que ele. Uhum. Foi interessante. Mas eles tiveram um grande ministério aqui no Brasil. Dona Jeane, então Samuel visitou lá o instituto. Como era o nome do instituto lá onde vocês estudaram? O instituto, em inglês, é Grace Bible Institute. Instituto da Graça, né? Instituto Bíblico da Graça. E qual foi Samuel? Samuel visitou o instituto, falou do Brasil, como é que isso mexeu? Sim, ele e também outros missionários daqui foram lá e deu a apresentação. E cada vez eu sempre pensava em América do Sul. E então foi os missionários do Brasil que veio e realmente a primeira pessoa que apresentou o Instituto Antioquia no interior do Ceará, e ele queria fundar essa escola. Você era o pastor Roberto? Sim, foi. E quando eu já tinha terminado os meus estudos, mas o Zé continuou estudando lá, e quando ele ouviu essa apresentação, ele convidou o seu Roberto para nossa casa, para eu conhecer e conhecer o ministério. Então foi naquele dia que a gente começou a orar a respeito do BGFM e a possibilidade de vir para o Brasil. Eu vou dar um pulo aqui no tempo, e eu sei que quando você chegou aqui no Brasil, já tinha a Débora. Depois o Ken nasceu aqui. O Ken nasceu depois que a gente estava aqui, menos de 1 ano.
Ronaldo nasceu aqui ou na América? Ele nasceu na América no primeiro tempo que a gente foi para passar um ano nos Estados Unidos. Então, o Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor e eles são como flechas. Como é que a senhora vê, olha para trás e vê o fato de que Deus lhe deu 3 filhos e os 3 filhos Deus tem chamado para servir no ministério? Sim, eu sempre tinha desejo que os meus filhos seguiam Jesus e cada um aceitou Cristo como Salvador quando era criança. E nunca a gente empurrou para ir para Brasil, mas a gente queria para eles ir para o lugar que Deus chamava. E ele chamou os 2 filhos para vir aqui e nunca a gente sonhava que a gente ia trabalhar juntos, mas isso foi uma coisa extra que a gente faz todos esses anos trabalhando juntos aqui em Mossoró. Nossa filha foi para ser missionária na África, depois Deus chamou para a Espanha e agora ela está na sede da missão deles, trabalhando nos Estados Unidos, ainda servindo a Jesus no trabalho. Amém. Pastor José, aqui no Brasil, eu sei que você trabalhou um bocado de tempo aqui em Mossoró, mas antes disso, você trabalhou em outros lugares, estabelecendo igreja, mas um dos trabalhos que eu sei que você demorou um tempão foi no acampamento Joia. Aliás, foi Deus lhe deu essa visão para adquirir aquela ilha e tudo. Conte um pouquinho sobre Acampamento Joia. Acampamento Joia nasceu pelo encorajamento de pastor Laí, que me explicou aí, olha, um bom lugar para lançar um ministério de acampamento. Então, eu comecei a negociar com várias pessoas para adquirir. Realmente eram 4 pessoas diferentes para adquirir aquela ilha. E o trabalho, nós passamos alguns dos melhores anos da nossa vida lá, trabalhando, formando, construindo, era tudo. Mas Deus providenciando todo o recurso, e sempre aquele trabalho foi dedicado ao Senhor. Não era nosso trabalho, era o trabalho de Deus. E Ele tem usado. Então, aquele trabalho ali, os primeiros retiros, o senhor lembra quando começou os primeiros retiros lá na ilha? O primeiro retiro foi realizado em 79, eu acho que era setembro de 79. E era um retiro de trabalho e convidamos várias pessoas que teve interesse no trabalho, reunir e passar uma semana trabalhando para limpar e preparar aquela ilha para receber uns prédios mais tarde. Eu soube desse retiro e dei graças a Deus que eu escapei dele, porque eu soube que era para arrancar muitos tocos.
Deve ter sido um trabalho duro. Mas nos anos seguintes, quando eu fui, minha primeira vez lá foi em 82, se eu não me engano, ainda tinha, durante o retiro, cada dia tinha uma hora dedicada ao trabalho, não era? Era, sempre nós incluímos essas nos retiros. Sempre incluímos. Eu lembro disso. Jeane, esse acampamento lá, onde você, pastor José, trabalhando em toda essa coisa, mas você trabalhando na parte de apoio, parte de cozinha, toda essa situação, me fala um pouquinho do seu ministério lá também. Uma das coisas era de organizar as coisas para colocar as matrículas e os avisos que a gente tinha que mandar, e era mais difícil naquele tempo do que é hoje, que a gente tem toda a tecnologia. Mas essa parte mais de fazer trabalho de secretária era a minha parte, mas também ajudava na cozinha e planejar os retiros, e sempre tinha outras pessoas também que ajudavam. Era muito interessante o pastor Larry, porque nós começamos, tinha a ideia, então ele sempre podia aumentar alguma coisa para... Ele disse, sim, essa é uma coisa boa, mas vamos fazer assim, assim. E foi tão bom que Deus colocava pessoas, um que tinha o talento de uma coisa e outra pessoa que podia aumentar, e o trabalho foi um trabalho de muitas pessoas, não era de uma pessoa ou um casal. Imagino, o acampamento Joia, que ainda está funcionando lá, aliás, está funcionando a pleno vapor, um lugar excelente para vocês conhecerem. E, aliás, eu tenho uma admiração especial pelo acampamento Joia, porque foi lá que eu encontrei a minha joia, a minha esposa, né, no retiro de 1986. Ei, Jeane, essa parte de comida, tudo isso, naquele tempo muito diferente de hoje. Eu me lembro que os retiros aconteciam de segunda a sexta-feira, uma semana inteira. Deveria ser um negócio bem difícil para receber muita gente durante uma semana inteira. Hoje os retiros normalmente começam na sexta e terminam no domingo, na quinta para o domingo. Naquele tempo era a semana inteira. E também, naquele tempo, a estrada era ruim e era longe de ir para fazer... até a padaria era 20 e tantos quilômetros. Então, nós fizemos... Essa era a minha responsabilidade. Eu fiz todo o pão. Eu fiz lá, no acampamento mesmo. Então, a gente realmente tinha pão fresco todo dia, porque foi feito lá. Isso foi minha responsabilidade. Mas para os outros mantimentos era difícil, porque tudo era... Comprado longe. Sim. Obrigado. Pastor José, além do retiro, do acampamento lá, foi no seu tempo que iniciou a igreja do Poço Doce ali? Me fale um pouquinho sobre isso. Bem, nós precisávamos um lugar para reunir com os irmãos, e então a gente começou naquele tempo a Igreja Bíblica de Poço Doce, que é o nome do lugar, Poço Doce, né? E Deus abençoou o trabalho, enquanto também exercemos 2 ministérios ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Jeane, é meio aqui de queima-roupa sem planejar. Eu não dei nenhuma pergunta para vocês, mas se eu fosse perguntar assim, você lembra por onde vocês passaram, igrejas por onde vocês passaram? Quando chegamos no Brasil, a gente estudava
para aprender português em Fortaleza e assistimos à igreja de Pajuçara, mas realmente a gente não podia ajudar muito lá porque não podia nem falar. Mas depois que terminamos os estudos de português, nós fomos para Horizonte para tomar o lugar do seu Johnson, que foi para os Estados Unidos. Passamos um ano lá, então fomos para a Granja e passamos... realmente era para ficar 2 anos, então fomos para os Estados Unidos, mas voltamos para a Granja e ficamos lá para alguns anos e depois fomos para Cruz, quando o seu Geraldo Bergen foi para os Estados Unidos. Então era em Cruz e Aranaú durante 2 anos. Depois seu Geraldo voltou e nós fomos para morar em Paraguai, enquanto o seu Larry estava nos Estados Unidos, mas lá tinha outro pastor. Então, durante aquele tempo, nós construímos a nossa casa e começamos a... A casa lá do Poço Doce. Sim. Aqui, ó. Primeiro a casa e depois começou o acampamento e a igreja lá. Seu Zé, naquele tempo, a dona Jeane falou do Instituto Bíblico. O senhor também ajudou dando aulas lá no Instituto Bíblico Antioquia? Sim, eu fazia toda semana uma viagem para lá, eu acho que era 5 léguas. Léguas. Para ajudar lá no Instituto. Para ajudar lá. Como foi, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta aqui, que tem a ver mais geral, não só com o seu ministério. Naquele tempo que os missionários, a maioria das igrejas eram conduzidas pelos missionários americanos, né? Seu Edgar, pastor Samuel e vários outros pastor Geraldo Bergen e seu Wendel, toda essa turma que primeira geração da nossa missão aqui. Como é que vocês conseguiam ter uma sintonia, todo mundo? Vocês conseguiam se reunir? A gente sabe que a comunicação naquele tempo era muito mais difícil, né? Como é que vocês conseguiam? Mantinham uma conferência? Como é que vocês conseguiam andar assim, ter esse encorajamento de uns para com os outros? Nós fizemos... Era de ano em ano. 2 vezes por ano. Então, duas vezes. Conferências, 2 encontros por ano, né? Para comunicar um com o outro, para poder organizar os trabalhos. Porque de vez em quando nós também fizemos campanhas. Campanhas evangelísticas. Aí vocês se juntavam para ir para uma cidade e fazer campanha evangelística. Sim. Me lembro que não alcancei esse tempo, mas sei que vocês faziam, por exemplo, na praça lá em Santa Quitéria, onde vocês faziam campanha. Eu me lembro que o pastor Geraldo Berge contava que recebeu umas pedradinhas lá enquanto pregava o evangelho. Teve perseguição no seu tempo? Você enfrentou alguma... Lembra de alguma perseguição ou só xingamento? Era um pouco de perseguição, eles colocavam coisas. Realmente, nós mesmos não enfrentamos muita ataques de outras pessoas, a nossa pessoa, né? Mas havia bastante oposição. Me conte um pouquinho sobre a sua mudança de ministério do Ceará para o Rio Grande do Norte, depois de muitos anos servindo lá. Daí Deus dirigiu vocês para começar esse trabalho aqui no Rio Grande do Norte, em Mossoró. Pois
nós não realmente planejamos sair de lá, mas o nosso filho tinha chegado aqui no Brasil para servir e ele quis trabalhar num certo lugar, mas a missão não recomendou isso, a não ser que tenha outro. E na realidade nós mudamos para cá, Mossoró, para cumprir aquele plano que a missão integrar tem. A equipe, né? Para ter a equipe aqui. Certo. Então, foi por isso que nós mudamos naquele tempo. Quando vocês mudaram para cá, Pastor José, foi o quê? Qual ano? Você lembra que vocês vieram aqui para Mossoró? Para morar mesmo em 94. 94. É. Tá bom. Então, depois você me fala um pouquinho do trabalho aqui, mas eu queria falar com a dona Jeane sobre seu ministério. Eu sei que o seu ministério tem sido um ministério ativo na vida do pastor José, de muitas maneiras, né? Me fala um pouquinho do seu ministério, de modo geral, e também, até agora, a gente estava conversando antes sobre o fato de que a idade vai chegando, você vai ficando muito mais limitado sobre muitas coisas que você gostaria de fazer, e talvez até uma palavra de encorajamento para aqueles que o tempo vem chegando, ou as limitações físicas começam a chegar. Como é que a gente pode continuar sendo útil a Deus quando as condições não são favoráveis? O meu trabalho, realmente, todos os anos que a gente estava aqui, era mais, vou dizer, na escola dominical, porque foi isso que eu fui treinado para ser professora da Bíblia, realmente. Então, as coisas que eu estudava e aprendia no Instituto Bíblico me deu... eu fiquei equipada para ensinar outros professores. Então, em toda igreja onde eu fui, eu treinei outras pessoas para ser professores na escola dominical. Eu mesmo ensinava, mas eu ensinava outras pessoas para fazer esse trabalho também. Então, em toda a igreja onde eu fui, geralmente era superintendente da escola EBD. Então, isso foi o meu trabalho durante esses anos. Então, quando a gente cheguei aqui em Mossoró, na Alfa, eu também ensinava ensino religiosa. Na escola? Sim, e treinei eu era coordenadora de ensino religioso e eu ensinava outra pessoa para tomar o meu lugar. Então, como João falou da idade, problemas e dificuldades... Você chegou a ter um AVC, não foi, alguns anos atrás? Sim, o AVC que afetou a minha fala e também tenho problema de audição, que com tudo isso junto não deu certo para eu ser mais professora na sala, mas eu pude falar um a um com outras pessoas para aconselhar e ajudar e ensinar. Mas mais recente o trabalho, o ministério que Deus me deu era ministério de oração. Tá, eu sei que você falou sobre isso e eu vou querer que você fale, porque eu acho que é muito importante o ministério de oração, porque eu acho que é um daqueles ministérios que não depende da força do nosso braço, nem das pernas, né? Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho de uma coisa que nas nossas conversas ali na mesa do café, foi muito legal,
era de como o AVC tirou a sua lembrança dos versículos que você tinha memorizado, muitos versículos, e o que é que a senhora tem feito para recuperar esse HD que apagou os versículos? Pois é, depois da AVC, eu estava lá no UTI, e lá no UTI a gente não estava permitida de ter visitantes, senão 2 pessoas podiam vir 30 minutos do dia. E o resto do tempo estava lá com as enfermeiras. E a gente não podia ter Bíblia nem nada. Então eu pensava, então eu vou citar versículos. E de repente eu reconheci que não podia lembrar nenhum versículo. Isso foi a sensação muito ruim que eu já realizei na minha vida. Então eu quase chorava, porque não podia pensar em nem versículo. Mas depois eu resolvi, eu vou lembrar esses versículos, mas foi difícil. Então eu resolvi, eu vou então decorar novos versículos. Eu comecei a memorizar versículos e a minha filha está fazendo junto comigo, mesmo que ela morava nos Estados Unidos e eu aqui. Toda semana a gente fala e nós temos escolhido vários trechos que nós estamos decorando e cita para outra. Isso incentiva tanto para ela como eu para decorar, para não estar em branco quando vem nosso encontro, mas que nós podemos citar o versículo e a gente não decora só para decorar, mas também toque no coração. Ótimo, excelente ideia, companheira de memorizar versículos. Jeane, assim, do AVC para cá, você poderia dizer mais ou menos o que vocês já tentaram ou já memorizaram aí? Já decorei Salmo 1 e agora é Salmo 145. Já decoramos 1 João, 1ª, 2ª e 3ª João, 2 Pedro e alguns outros trechos, sim, que a gente decorou. E tem eu não me lembro o que é chamado em português, mas que a gente vem de Gênesis a Apocalipse com um versículo cronológico, sistemático. Uau, livros inteiros das Escrituras sendo memorizados por uma senhora que teve um problema de AVC, que tem uma idade. Isso significa dizer que eu e você podemos memorizar mais do que estamos fazendo. Pastor José, também nessa direção, eu sei que a sua vinda para cá tem sido direção de Deus, integrando a equipe com os seus filhos. Fale um pouquinho sobre seu ministério aqui em Mossoró. Bem, eu tenho lutado um bocado com o ministério, mas ainda há coisas que a gente pode fazer. Deus nos capacitando e principalmente eu estou aguardando a hora que Deus me leve para a glória. Mas ainda temos oportunidades que chegam para servir a Ele. Pastor José Stuck também está passando por uma situação de saúde grave nesses últimos
meses tem descoberto isso, e eu sei que é sempre uma luta, quando o tempo vai chegando, a saúde vai diminuindo e tudo isso, mas uma das coisas boas que a gente estava conversando aqui é sobre lembrar aquilo que Deus tem trazido na nossa vida, como Deus tem nos usado para a sua glória, puramente por graça dele. E eu queria também que o senhor falasse um pouquinho de como o seu coração é grato a Deus por aquilo que o senhor tem permitido que o senhor vivesse e servisse a ele. Eu estou grato a ele. Eu nem sempre expresso isso, mas eu estou grato a ele pelo que ele tem me permitido fazer e apreciar nesses dias, e enquanto ele me dá tempo, eu quero servir a ele de todo o meu coração. Jeane, também nessa linha aí, eu queria que você concluísse falando um pouquinho desse ministério que você considera um ministério principal seu, embora você possa fazer muitas outras coisas, que é um ministério de oração. Compartilhe um pouquinho com a gente sobre isso. Recentemente eu li um livro que é chamado Ora a Bíblia. E eu aprendi como é que tem a gente lendo versículos, tem versículo que contém ideia de oração. Então, quando eu leio, na minha leitura, eu chego a um versículo que, é isso que eu posso orar. Então, eu tenho minha lista de oração que tenho para todo dia, que eu oro para certas pessoas, na segunda, na terceira. Então, eu leio esse versículo e eu vejo, tem a coisa aqui que eu posso orar. Então, eu oro isso para aquela pessoa. Então, também eu envio para aquela pessoa, aquele dia, o versículo e a oração que eu fiz para aquela pessoa. E muitas vezes as pessoas dão retorno e diz muito obrigado pela oração. Ou talvez diz, foi exatamente isso que eu precisava hoje. Então, é uma coisa que me dá muito prazer de saber que eu estou útil para o Senhor, orando para aquela pessoa e que encorajou aquela pessoa. Então, eu quero continuar fazendo isso e também, desde que eu comecei isso, faz uns meses já, que eu estou vendo todo dia como a palavra de Deus é útil e eu tenho mais apreciação para a palavra. E eu me lembro lendo o salmista que diz, eu tenho sede para a palavra. Eu fiquei pensando, eu nunca tinha sede, mas eu quero dizer que hoje eu tenho sede para a palavra. Às vezes eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou cansado, eu não posso esperar até que eu possa me sentar e ler a palavra de Deus. Então, eu acho que eu não sentia isso tanto como agora, que a palavra de Deus é muito preciosa. Eu acho que com 58 anos de ministério aqui no Brasil, a gente pode ter uma conversa aqui do dia todo, tem muita coisa, mas a gente precisa terminar. Então eu queria pedir a vocês a darem uma palavra, o que vocês diriam para alguém que está considerando o ministério, né? Que palavra vale a pena realmente? Vocês estão agora olhando pelo retrovisor, vamos dizer assim, né? E vale a pena
vale a pena servir de tempo integral, servir ao Senhor? Como é que vocês veem isso? Deixa eu começar aqui com a dona Jeane e depois falo com o seu Zé a mesma pergunta. Uma coisa que eu quero dizer é que Deus nunca requer alguma coisa da pessoa que Ele não também dá o poder de fazer. Ele nunca vai dizer, deve fazer isso ou fazer aquilo, mas Ele também dá o meio para que a gente pode fazer. E também difícil mas as recompensas é muito mais do que a dureza. Seu Zé, me diga aí, vale a pena ser missionário? Você voltaria a ser missionário de novo se voltasse aqui 58 anos atrás, 50 anos atrás? Eu acredito que eu ia fazer essa escolha. Eu passei por vários problemas nesse tempo, mas que eu não esperava acontecer, mas Deus deixou essas coisas acontecer na minha vida e eu sei que Ele teve um plano e que eu queria cooperar e eu quero cooperar com Ele sempre até que Ele me leva. Ele diz que os discípulos chegaram para Jesus e Pedro era quem tomava a frente e ele dizia assim, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, e agora? Né? E aí Jesus disse, olha, ninguém que tenha deixado tudo e vindo após mim, não, todos vão receber neste mundo o cêntuplo de mães, pais, irmãos e tudo isso, e por fim a vida eterna. Marcos acrescenta uma coisa, com perseguições. Tá? Então, eu queria dizer que, de uma certa maneira, meus pais já não estão aqui na Terra e vocês são como pais para mim, né? Tenho um grande carinho e respeito por vocês. E uma coisa que eu queria destacar é o que Hebreus diz, né? Para a gente olhar para o fim, olhar lá para o fim da vida daqueles que nos ministraram a palavra. E, de fato, vocês são um exemplo de vida, né? Deus tem concedido a graça de vocês serem fiéis a eles durante o ministério. Então, eu queria agradecer, José. Hoje mesmo eu li essa passagem em Hebreus e eu pensava no que Deus tem feito em minha vida e eu mandei nós temos uma leitura bíblica, certo grupo de pessoas na missão, e isso estava na minha leitura hoje. Eu dou graças a Deus que Ele tem nos usado ainda que nós temos passado por dificuldades. Queria terminar orando por vocês, orando muito mais, agradecendo a Deus pela vida de vocês, né? Sei que é um privilégio muito grande conviver com vocês e saber que todas as vezes que eu posso passar aqui em Mossoró, tem um quartinho para mim, e quando vocês forem em Fortaleza, tem um quartinho para vocês lá, então eu louvo muito a Deus pela vida de vocês. Senhor, agradeço tanto pela vida do meu irmão José e da minha irmã Jeane. Aqui diante de mim tem um casal que tem servido o Senhor aqui no Brasil por 58 anos, uma vida. E Deus, eu quero lhe agradecer porque é um casal digno de ser imitado, como Paulo e muitos outros registraram sobre essa importância de termos uma vida que desafia as pessoas a seguirem os nossos passos, como nós seguimos do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Deus, Tu conhece as limitações deles, agora já no tempo da velhice. Especialmente eu oro por seu Zé, pela Tua graça na vida dele, que todo dia o Senhor traga uma animação celestial vindo da Tua palavra para o seu coração, de lembrar que o Senhor está com ele todos os dias. Isso é encorajador, independente de qualquer situação. Também pela irmã Jeane, a bênção que ela tem sido de muitas maneiras para o Teu reino, para a minha vida, e especialmente
nesse período na vida do seu esposo. Obrigado, meu Deus, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.